Olá, olá, queridos alunos, queridas alunas do Instituto Federal de São Paulo, campus Presidente Epitácio. Continuando com o nosso podcast Questões, abordando ainda o tema da paisagem. Veio a pergunta, né? A compreensão dos conceitos geográficos passa por um exercício muito profundo de abstração, onde utilizam-se mapas e elementos visuais para explicar o conteúdo, além da necessidade de um conhecimento prévio do estudante para a compreensão desses conceitos. Ao entender isto, surge um desafio em relação ao ensino da geografia para as pessoas com deficiência visual. Considerando que a compreensão das categorias geográficas, como por exemplo a paisagem, se dá através dos sentidos e principalmente da visão, de que forma pode-se trabalhar a construção desta percepção em pessoas com deficiência visual? Bom, a pergunta é complexa, dado que deficiência visual existe em vários níveis. É cegueira? É a incapacidade de visão? Se essa for a deficiência, então a relação com a paisagem não se dará pela visão, né? É importante sempre compreendermos como se constrói o conhecimento científico, né? Uma coisa é imaginar que o cientista, com a sua capacidade racional, pode encontrar as verdades absolutas na natureza, né? Então, se veio à mente do cientista um conceito de paisagem, e isso retrataria de forma universal toda a natureza quando se aborda a paisagem, isso é, a tal interpretação científica dessa realidade, né? Então, veja bem, eu disse no podcast anterior, né, cuja questão versava sobre diferentes paisagens, olhares, a paisagem pode ser diferente. Olha, eu trabalhei a ideia do professor Cláudio Benito Oliveira Ferraz, que vincula o conceito de paisagem ao olhar, ao pensamento do olhar, certo? Então, está restringindo o conceito de paisagem ao universo visual, a relação de visualidade pelo olhar, pelo pensamento que o olhar produz. São diferentes olhares que produzirão diferentes paisagens, pois os pensamentos de paisagem são diferentes, são muito circunstanciais. Então, necessariamente a paisagem vai variar e muito. A sua compreensão, né, da paisagem real, aquela que se dá ao olhar, é diferente, certo? Porém, podemos pensar que o sentido do conceito é na linha, por exemplo, do professor Cláudio Benito Oliveira Ferraz. Mas a paisagem pode ser pensada também para além da visão, né? Para além da visão. Então, quando se trabalha paisagem para além da visão, como por exemplo, o professor Douglas Santos o faz, ou mesmo eu próprio na minha tese, assim, trabalho, né? Porque eu enfatizo, no caso, a escuta e depois o olhar derivado de escuta, né? Ou seja, já ampliou aí, né, a capacidade, a sensibilidade, as portas da percepção da paisagem, não se restringindo apenas ao olhar, mas também à escuta, mas também ao tato, mas também ao paladar. Ou seja, a paisagem pode ser compreendida como uma relação de percepção de formas, né, e das suas relações, através de múltiplas capacidades, né? Então, nesse sentido, trabalhar paisagem com deficiente visual, né, do nível de cegueira só pode acontecer através das outros modos de percepção, ok? Então você vai trabalhar o tato, vai trabalhar a escuta, vai trabalhar as sensações que se dão eventualmente ao olfato, ao próprio paladar, e assim formar-se-á uma imagem mental. Olha só, vou trabalhar o conceito de imagem mental, uma imagem mental a partir, né, do pensamento, do olfato, da escuta, da audição, né, do paladar, do tato. Então, é por aí que vai se trabalhar com pessoas deficientes visuais o conceito de paisagem. Agora, se a deficiência visual é mais suave, então mesmo alguma dimensão ao olhar se dá. A pessoa pode corrigir a sua deficiência visual, por exemplo, com algum instrumento,
né? De qualquer maneira, o importante é exatamente fazer o exercício do pensamento a partir da percepção espacial. Então, assim, trabalhar-se-á a paisagem, ok? Fico por aqui e até mais!